No dia 29 de junho, Saturno inicia seu movimento retrógrado, fazendo com que a gente revise todos os seus temas, incluindo rigores, limites e restrições. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E já vou lembrando de cara, né? Movimento retrógrado é muito natural, não tem nada de planeta andando para trás. O planeta está seguindo a sua rota naturalmente. Acontece que do ponto de vista nosso aqui do planeta Terra, a gente tem a sensação de que o planeta está andando para trás porque ele está transitando em frente ao Sol. Ou seja, se a gente olhar o Saturno no céu noturno, que inclusive vai estar mais luminoso por conta disso, a gente vai ter o Saturno posicionado à frente do Sol. Isso não quer dizer absolutamente nada para o planeta em si. O mais importante é que na eclíptica, a faixa virtual que a gente acompanha o movimento dos astros, a gente vai ter a sensação de que ele vai voltar para trás, porque ele vai retroceder alguns graus, como eu vou falar daqui a pouco. Então não tem nada desse negócio de o planeta tá andando para trás, e agora o que eu faço? É só pensar que a mecânica celeste é a mesma para todos os planetas, e quando a Terra fica retrógrada, né, vista lá de Marte, de Vênus, ou até mesmo do próprio Saturno, ela não engata a marcha ré e volta para trás, porque se isso acontecesse aqui, tudo seria destruído, a gente não estaria mais aqui, inclusive. Então a mecânica celeste é a mesma para todos os astros, né? O que acontece do ponto de vista da astrologia é que entra num período de revisão, em que os temas que o planeta representa, como no caso o Saturno, que representa a estrutura, o social, as regras sociais, a ordem, né? É um planeta muito voltado para colocar ordem, a disciplina, a austeridade, né? Os rigores, os limites, aquela energia do julgamento de tudo aquilo que não foi muito bem estabelecido, que não foi firmado, que não teve um eixo muito forte, muito sólido. Assim como a gente lida com o tempo, né? O tempo cronológico, que vem do Saturno, né? Que vem do grego, na verdade, Cronos, né? A responsabilidade, a maturidade. Então, todos esses temas entram em revisão e a gente precisa lidar, inclusive, com questões institucionais que o Saturno representa. E Saturno está no signo de Peixes desde o ano passado, então vou deixar aqui o vídeo, caso alguém não tenha assistido, do momento do ingresso para ver as mudanças que teve, né? Tudo aquilo que representa o Saturno em Peixes. Como eu falei, ele é o Cronos da mitologia grega, né? Da sabedoria grega, como eu prefiro chamar. Porque quando a gente fala mitologia, a gente já relega a crença dos antigos a uma ideia mitológica, que é fantasiosa, né? Que é algo que vem desde a conquista desses povos, é algo que vem desde a colonização desses povos. Então é muito fácil eu falar que um povo XYZ aí tem uma mitologia, porque aquilo não existe, e a única que existe é a do colonizador. Então todos os povos que tiveram contato com a cultura europeia e até mesmo os europeus passaram por essa situação. Então a gente tem que entender que quando a gente fala mitologia, tudo bem, a gente está se referindo a um conjunto de saberes, né? A palavra quer dizer estudo do mito, mas que a ideia de você dizer que determinado povo tinha uma mitologia, ela é sim colonizadora, ela é eurocentrada, e aqui no Astro Libertação a gente não segue essa ideia. Ele era o Cronos da sabedoria grega, então era o regente, o responsável, o rei do tempo, né? O tempo cronológico vem de Saturno, vem do Cronos. E nas histórias da sabedoria grega, Saturno castrou o próprio pai, Urano, devorou os filhos para evitar ser destronado. Então daí ele vai recebendo essas características de tirânico, de pulso firme, né? De rígido, de alguém que é controlador. Tudo isso está relacionado ao planeta. E do planeta a gente herda a energia do guardião dos limiares, porque antigamente, né, os astrólogos antigos acreditavam que não existiam nada além de Saturno. Então Saturno era o guardião ali do limite,
ele é que regia o karma, por assim dizer, né? Que a partir de Saturno era um mundo desconhecido. Hoje a gente sabe que tem uma infinidade de coisas após Saturno. Então Saturno deixa de ser simplesmente um guardião de restrição e passa a ser aquele que nos prepara para alçar novos voos, né? Alçar conhecimentos maiores que vêm a partir dos transpessoais e dos objetos até além dos transpessoais, como é o caso de Eris, de Sedna, de Ceres e muitos outros que alguns a gente ainda nem falou no canal. Mas essa ideia de que a gente precisa se preparar, ter uma responsabilidade e ter uma maturidade para lidar com coisas maiores. Vou deixar aqui também o vídeo das previsões de 2024, porque é um ano regido por Saturno e essa retrogradação tende a afetar também tudo aquilo que está, né, de alguma forma sentindo o impacto da mão de Saturno, por assim dizer. Saturno retrógrado no mapa natal geralmente traz alguns desafios. Como no mapa natal ele representa a estrutura, o eixo, o centro, a pessoa pode ter dificuldade de trabalhar isso. Às vezes, quando se depara com situações mais desafiadoras na vida, ela tem uma certa dificuldade maior do que outras pessoas que têm um Saturno, né, em movimento direto. Só que a retrogradação no mapa natal, ela não quer dizer que o planeta está paralisado, que não funciona, essas coisas que dizem por aí. Quer dizer que a pessoa precisa se esforçar um pouco mais para desenvolver uma estrutura. O desafio às vezes é até maior para que ela consiga se estruturar, mas uma vez que ela chega nesse eixo, dificilmente ela perde aquilo ali. Aquilo ali é mantido, aquilo ali é firmado, é tão sólido que nada abala. E aí ela consegue passar por desafios. Nada vem por acaso, né? As situações, os desafios, dores, o aprendizado de Saturno é sempre muito firme. Então, às vezes, a gente não quer e ele ensina a si mesmo. Eu costumo falar, é a força da vida, né? Tá ligada a coisas maiores, coisas que vão além da nossa vontade individual. Mas uma vez que entende isso e trabalha esse Saturno, tende a melhorar. Uma outra dificuldade é que essa pessoa pode ter uma certa resistência em fazer exatamente isso que eu falei, que é o trabalho árduo, né? De passar ali por situação após situação e parece que nada tá avançando, que nada acontece, e ela fica ali evitando isso, porque ela sabe que ela não tem essa fortaleza. Primeiro, né, ela acredita, é uma ilusão que ela não tem essa fortaleza e só vai descobrir isso muito tempo depois, ou, né, dependendo aí das circunstâncias da vida, porque a gente fala muito disso aqui, mas tudo vai depender da vivência, da experiência de cada um. Então, se você não conhece o Saturno do seu mapa natal, tem um link aqui na descrição para me chamar no Zap, marcar sua consulta, fazer seu mapa, entender o seu Saturno, saber muitas vezes quais são os desafios que isso pode trazer para aprender, para desenvolver e melhorar aí na vida. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Essa é a mandala do momento em que Saturno inicia seu movimento de retrogradação, acontecendo no dia 29 de junho, às 16h06 do horário de Brasília. Mapa mais uma vez traçado aqui para Contagem. Saturno já iniciando a retrogradação com o Szinho vermelho a 19 graus de Peixes. Signo que está desde 2023, que se não assistiu, dá uma assistida para entender um pouco mais das energias, porque ele vai para a segunda retrogradação nesse signo, né? Quais são os potenciais? Tudo que a gente pode aproveitar. E o S vermelho já indica que ele está estacionário e a gente, portanto, já pode considerar ele retrógrado. Na verdade, o retrógrado vai iniciar no dia 30, né? Então aqui amanhã, muito provavelmente nesse mesmo horário, ele já vai estar com um Rzinho, né, similar a esse que aparece aqui para o nó do norte. Mas como os astros não têm um relógio, né, isso aqui é uma tentativa da gente acompanhar os movimentos, a gente já considera que a partir do momento que ele entrou estacionário, ele já está em fase de retrogradação. Isso quer dizer que a partir de agora os temas de Saturno estão em revisão, que é o que
basicamente aí representa a fase de retrogradação. Não só isso, mas também tudo aquilo que ele, marcar, tudo aquilo que fizer aspecto com ele vai ser tocado por esse processo de revisão. Então, não somente a gente tem que rever como a gente centra em si mesmo, como a gente tem o nosso eixo, o nosso centro, a nossa base, a nossa estrutura, a nossa forma de ordem, de colocar ordem na vida, mas também ele vai fazer trígono com Mercúrio, trígono com Vênus, sextil com Marte, Esses temas todos aí que vão ser mexidos. Quer dizer que na retrogradação, enquanto a gente estiver revendo a força de Saturno, a gente tem que pensar também como isso afeta os relacionamentos em geral, como isso afeta o pensamento, a comunicação, a escrita, a fala, tudo aquilo que a gente usa para trocar, para mandar as mensagens e a nossa atitude. Embora sejam aspectos de trígono e sextil, que são fortes e fluentes, como eu gosto de chamar aqui, a gente vai ter 3 dos planetas pessoais sendo tocados por Saturno nesse momento de retrogradação. Então não dá para falar que vai ser uma retrogradação onde simplesmente a gente pode observar os movimentos mais sociais, porque o Saturno é um planeta que lida com o social, assim como Júpiter. Mas que a gente vai ser impactado também de forma mais sutil, às vezes, até de forma mais leve, em assuntos pessoais. Como que a gente está lidando com os rigores para atitude, para a gente agir, para a gente realizar as coisas, A gente pode ter essa visão também. A gente precisa rever alguma coisa? Estamos limitados por alguma razão impedindo que a gente realize as nossas vontades? O que o Saturno está dizendo, Que a gente pode rever tudo isso, mas também que a gente pode aprimorar essa força de realização. É uma oportunidade que a gente vai ter. Muita gente está assim, nossa, mas oportunidade com Saturno, o que é isso? Oportunidade é Júpiter. Na verdade, não. Aqui a gente vai ter a oportunidade de aprender a lidar de maneira mais madura, responsável, estruturada no campo da ação, no campo das atitudes, no campo da realização. Quer dizer que se a gente aprender as lições, a gente muito provavelmente vai concretizar resultados mais duradouros. E além disso, a gente pode rever também como a gente está lidando com essa força de Marte. Marte que está em Touro desde o dia 9 de junho, então o vídeo também está aqui no canal para quem não assistiu, para entender como a gente pode manifestar resultados melhores com a força de Touro, desenvolvendo a persistência e agora também revendo como a nossa crença, prestem bem atenção, a nossa crença em como a gente está limitado ou em como a gente está experimentando rigores, restrições, pode afetar a nossa realização, alcançar as nossas vontades. Então esse é um grande trunfo aí desse período. Só que para isso a gente precisa entender que o eixo, o centro, não está lá fora, não está no outro. Está em cada um de nós, está a partir do momento que a gente traz para si essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade sobre o direcionamento das coisas. Então quer dizer que a gente não mais se enxerga como um mero passageiro da vida, como alguém que está aí no mundo sofrendo as consequências da vida. Aliás, sofrimento aqui nesse canal não é uma coisa que a gente vai aplicar, A gente vai falar de dores, como a vida tem os seus momentos de dor, mas sofrimento a gente não fala aqui, porque isso é uma coisa muito da cultura dominante aí que a gente tem no nosso país. E quanto mais a gente entender que a dor ela faz parte da vida, mas o sofrimento é o prolongamento, muitas vezes, dessa dor, a gente tende a lidar de uma outra forma. A gente tende a chamar para si a responsabilidade. Então, aquilo que eu preciso atuar, eu vou atuar, independente do que está acontecendo no mundo. As circunstâncias importam, Eu sempre lembro isso, mas a gente não pode também ficar à mercê, aprisionado a essa crença, aprisionado a essa ideia de que tudo vai acontecer um dia com a vontade de um terceiro que não a gente. A vida é de cada um,
Cada um é responsável, cada um tem essa capacidade. E é para isso que a astrologia mostra. Mostra o seu Sol com as suas vontades, mostra ali a Vênus para você se relacionar, mostra o Mercúrio para você ter ideias, comunicar, e o Marte para você alcançar as coisas. Quanto mais entender desses pontos e como que cada um age, com essa energia da revisão dá para a gente mudar muita coisa. Não só a rigidez interna, a rigidez da vida, a rigidez social, mas também nesses outros pontos aí. O ascendente cai a 20 graus de Sagitário, pede que a gente incorpore otimismo, entusiasmo, uma animação, né? uma força maior de crença, de acreditar em nós mesmos. Lembrando que a crença pode estar passando por um momento em que ela tende a ser mais racional, mais lógica, conforme o Júpiter em Gêmeos. Isso é um desafio. A gente ainda tá se adaptando a esse Júpiter em Gêmeos. Uma tendência da gente racionalizar a nossa crença, o que muitas vezes não condiz, né? Às vezes a gente vai ficar lógico demais naquilo ali e certas coisas não tem como ser o pensamento que a gente conhece, que a gente tanto adora, esse pensamento cartesiano, esse pensamento, né, que vem ali da filosofia europeia, que a gente precisa sempre explicar as coisas, que 1 mais 1 é sempre 2 e por aí vai. Tem coisas que vão além, tem coisas que a gente não vai tocar simplesmente com essa mente lógica, com esse pensamento racional. Então o Sagitário está trazendo o quê? Pedindo que a gente incorpore nessa revisão de Saturno um olhar amplo, né? Que a flecha seja tirada o mais longe possível. Atira a flecha para o alto e onde ela cair a gente persegue. Esse é um dos sentidos de Sagitário, que é o mais fogo de todos os signos. Então tem um otimismo, tem uma fé muito grande. Tudo que faz precisa acreditar. Porque se não acreditar que vai alcançar essa flecha onde ela caiu, não vai chegar, não vai se entusiasmar, não vai ter a força necessária para movimentar. Quer dizer que nos temas de Saturno a gente pode rever tudo isso, a gente pode mudar muita coisa, enxergar, inclusive, ter essa visão de um Saturno que não existe mais, né, que é o Saturno medieval, entender que a gente tendo essa ampliação, né, que a gente não fica cego, que a gente não fica míope, a gente pode alcançar muita coisa aí e modificar muita coisa que vai beneficiar depois. Então aproveitar essa maleabilidade que o Saturno traz com o amor incondicional, com a empatia, com a acessibilidade de peixes, o que é um pouco estranho para esse planeta, mas a gente consegue trazer isso e aproveitar positivamente. No meio do céu, como bússola, aparece o signo de Virgem a 9 graus. A gente precisa então lidar com a exigência do perfeccionismo na vida pública, carreira e profissão. Saturno por si só já traz exigências. Com Virgem no meio do céu, a gente vai querer estar perfeito o tempo todo e isso não existe. Então é preciso entender que o Virgem tem esses ideais de perfeccionismo que às vezes atrapalham. Então, às vezes, aquela pessoa que fica preparando anos e nunca vai para a vida pública, nunca aparece na vida pública ali para mostrar o trabalho. Então, fica tudo engavetado, morre de vergonha porque sente que não está preparado. Assim como também o foco tem que ser naquilo que pode ser aprimorado e consertado. Saturno a gente lida aprendendo as lições e trazendo o nosso melhor sempre. Quando a gente coloca que está fazendo o nosso melhor, a gente já quebra com qualquer coisa. Não é essas questões de evolução, de melhorar, de evoluir espiritualmente, não tem nada disso. É simplesmente a gente dar o nosso melhor e olhar e aprender. Aprendeu, volta e dedica ainda mais, né? Tem que ter o trabalho árduo quando a gente fala de Saturno, não tem como escapar. Virgem pede ainda roteiros, organização, né, que ajuda a lidar com tudo isso. Então, de certa forma, toda essa estrutura social que a gente está mexendo a partir do início dessa retrogradação está sendo esperado de nós na vida pública, carreira e profissão, que a gente mostre isso, que a gente torne isso algo útil, que é um outro sentido do signo de Virgem, ou que a gente ainda coloque tudo isso a serviço de algo maior do que o individual, do que o indivíduo ali. Algo que muitas vezes mexe com o legado, porque quando eu falo carreira, não é só no sentido corporativo, é no sentido do impacto que a gente causa, da marca que a gente deixa no mundo
e como que isso pode afetar positivamente aí as próximas gerações. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí, que a gente possa aproveitar esse período de retrogradação para fazer mudanças significativas em como a gente encara essa rigidez e como a gente se exige, né, a partir dessa força de Saturno. Então a retrogradação vai começar agora no dia 29 de junho e vai até 14 de novembro para recuperar seu movimento direto. Então a gente tem esse período todo aí para trabalhar, para aproveitar as oportunidades, que eu já vou falar quais vão ser. Ele vai retroceder do grau 19, onde está iniciando o movimento, até o grau 12. Então quem tem planetas nessas faixas, né, de 12 a 19 de peixes, vai ser tocado uma segunda vez e uma terceira vez quando ele passar, cristalizando os efeitos. Qual que é a oportunidade que vocês têm agora? De revisar os assuntos que foram iniciados na primeira passagem. Então, na primeira passagem, ele chegou com um toque rígido. O que precisa ser aprendido, que pode ser modificado a partir de agora, quando ele vai passar retrógrado, ou seja, revisando o assunto, e pela terceira vez, quando recuperar o movimento direto, aquilo ali vai ser cristalizado. Então, na verdade, o que pode ser aproveitado agora, né, principalmente aí quem tem planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente, meio do céu, nessa faixa de graus em Peixes, em Virgem, Gêmeos, Sagitário, né, e outros signos como o próprio Câncer, Escorpião, né, o signo ali de Touro, o signo de Capricórnio, é uma faixa muito maior, né, afeta muitos signos, tudo dependendo do mapa natal, mas a oportunidade é de fazer essa mudança. Então, se ele veio com um toque muito rígido da primeira vez, é possível aprender a lidar com esse novo, né, com esse novo cenário aí que está aparecendo e desenvolver melhor a partir de então. Coletivamente, a gente vai sentir o toque de Saturno, né, retrógrado, a gente pode revisar tudo o que ele representa. Então, tá na hora da gente rever certas coisas que são muito bem instituídas, né? Algumas regras sociais, tudo aquilo que impede muitas vezes que a gente faça um progresso positivo. Não estou falando aqui de progressos que sejam destrutivos, mas progredir quanto pessoas, melhorar enquanto pessoas. Acredito que essa seja a palavra certa. Desenvolver. Porque às vezes a gente se sente tão limitado, tão restrito por esse aparato social que o Saturno representa, que a gente se acomoda, que a gente aceita muita coisa, em vez de muitas vezes causar ali as mudanças que a gente está precisando. Então às vezes vai ficar ali na vida, né, com aquilo que tem, com o pouco que tem, com as situações que muitas vezes não são satisfatórias, porque acredita que é algo assim que determinou que a vida seria desse jeito. Muitas vezes a gente não enxerga que somos nós mesmos que fizemos aquelas escolhas e que levaram a gente até ali. Já falei isso outras vezes, o princípio hermético da causa e efeito. Se a gente não sabe por que a gente chegou aqui, muitas vezes a gente tem que olhar para trás e ver as decisões que nos trouxeram até onde a gente está, para a gente absorver o aprendizado e a partir dali ter capacidade de mudança. Primeiro é chamar para si a responsabilidade, né? Não é questão de que é o mundo, é o karma, é Deus, essas crenças que eu entendo muitas vezes por que a gente ainda conserva isso. Mas é importante que, para viver a astrolibertação, para se autolibertar, a gente precisa amadurecer essas visões. Entender que muitas vezes a gente coloca a culpa, né, terceiriza a culpa, e aquilo ali traz um certo conforto, traz uma certa paz interior, que parece que está tudo sendo regido para a gente. Né? Mesmo aqui na astrologia, quanta gente não usa a astrologia para justificar as dificuldades que tem e principalmente a fuga da própria realidade. Então, falando de Saturno, a gente tem que lembrar, olhar para a própria realidade, né? Também se responsabilizar na medida do possível. Ninguém é culpado aí pelo contexto social que nasceu, né? Ninguém é culpado aí pela situação econômica que o país vive, etc. Mas a gente tem que entender que também a gente pode deixar simplesmente a coisa aí
de acordo ao bel prazer, porque essas forças que a gente muitas vezes acha que são invisíveis, não tem nada de invisível. Quem controla o mundo, quem manifesta tudo nesse mundo, atualmente somos nós, seres humanos. Nenhuma outra força tem potencial para intervir na matéria senão a gente. Porque se fosse assim, seria muito fácil, né? As coisas ficam lá no astral, no espiritual, no mental e controla tudo aqui. Não é assim que funciona. Somos nós, muitas vezes com a nossa inocência e com a nossa falta de consciência, que manifestamos as dificuldades, né? Mas aí vocês vão falar, ué, mas se fosse assim, então eu não queria ter dificuldade nenhuma, etc. Mas aí entra o contexto que a gente está inserido, o jogo social que a gente vive e principalmente as pessoas físicas muito bem materializadas que controlam esse jogo a partir de uma série de decisões que a gente acha que é bobagem, que às vezes a gente nem enxerga. Então fica parecendo que tudo aí é obra do acaso, quando na verdade não é. Então amadurecer essa visão é para a gente realmente quebrar essa ilusão, romper com essa fantasia de uma vez por todas, e para quem quiser também, né? Para quem não quiser, fica aí achando que, né, tá tudo lindo, maravilhoso, a vida é um mar de rosas. Mas para quem quiser tomar essa pílula amarga, esse remédio de Saturno, mas entende que é a partir daí que a gente vai seguindo, ou pelo menos que essa é a diretriz aqui desse canal, é que a partir daí a gente vai conseguindo modificar as coisas, porque a gente desenvolve consciência, a gente já está acompanhando os movimentos, a gente está vendo as tendências, a gente está entendendo cada vez mais sobre como essas consciências da astrologia, elas são moldáveis e elas estão aí à nossa disposição. Que isso é uma outra coisa também que eu já vou rasgar isso aqui para quem me segue, para entender de uma vez por todas. Nenhum desses planetas da astrologia, nenhuma dessas consciências faz alguma coisa. Somos nós. É uma inspiração. Quando eu falo de Saturno, não é que Saturno vai pegar a gente ali pela mão e fazer a gente obrigar, como se fosse uma força invisível. Que nós, a partir do momento que a gente internaliza isso, absorve esse arquétipo, né? Esse conjunto de características e manifestações, a gente vai melhorando nesse sentido, porque a gente vai dando espaço, vai manifestando potenciais cada vez maiores, mais próximos do que essa consciência inspira a gente. Então é altamente moldável, né? Eu falo assim, eu posso ser mais saturnino, assim como eu posso ser mais netuniano, mais uraniano e por aí vai. Por quê? Porque eu absorvi essa ideia e a partir dali eu passo a me comportar, eu passo a moldar como se a gente fosse ator e atrizes, né? A gente incorpora essas energias, né? Baixa ali o Saturno e pronto. Então, às vezes eu vou falar mais rígido e tudo mais, mas tudo isso são coisas que a gente pode moldar. Tudo está à nossa disposição desde que a gente tenha conhecimento, desde que a gente tenha consciência e que a gente tome atitude trazendo para si a responsabilidade de mudar o próprio caminho e parar com essa ideia de que está à mercê da vida, da lei do karma, da vontade de não sei o que e por aí vai. Porque essas posturas é que trouxeram todos os desafios que a gente tem. Porque a gente fica pensando assim, mas o pessoal que entende do jogo sabe que não tem nada disso e eles influenciam o jogo muito bem. E fazem a gente acreditar a partir do medo, a partir da culpa, a partir de uma série de ferramentas que eu já falei muitas vezes aqui no canal e que fazem com que a gente fique ali, ó, quietinho, no lugarzinho, né, restringido, sentindo uma série de coisas, com medo de uma série de coisas, com medo do inferno, com medo de todas essas visões punitivas, cruéis, perversas que a gente tem na nossa sociedade e impede que a gente ouse querer sair do lugar para ser algo a mais, para ser algo além. Ou seja, a gente está sendo controlado por tudo isso, sem que a gente perceba na nossa inocência, na nossa falta de maturidade dessas visões
que a gente entrou, embarcou, sem fazer uma análise crítica, sem questionar se faz parte, se tem ressonância para nós ou não. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas que não vão ser publicadas de forma aberta, então vai estar lá só para quem é membro. Custa menos que um cafezinho, gente, R$ 4,99. Vocês ajudam a manter o canal às custas, continuar esse trabalho do Astro Libertação, se tiver sentido para você. Agora, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não puder, não se sinta mal. Continue assistindo, compartilhando, comentando, deixando aquele like que incentiva o meu trabalho assim mesmo. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.